estádio Newton Santos Engenhão. Eu coloquei no título, para quem não percebeu, cara, é pura realidade. Vencer o Botafogo fora de casa é a tradição do Flamengo. É a 9ª vitória nos 10 últimos jogos. E o detalhe, a única derrota foi aquela atuação péssima no segundo tempo. O Tite mexeu muito mal na equipe. O Flamengo super desfalcado. O Botafogo também tinha muitos desfalques hoje. E o Botafogo perdeu 4-1 e amassou o Flamengo. Hoje o Flamengo devolve a diferença de gols, 3-0. Curioso, né? E são 9 vitórias no estádio Newton Santos, o popular Engenhão, nos 10 últimos jogos. Impressionante, né? 22 mil pessoas apenas, um público pequeno. Só colocaram 30 mil ingressos à venda, no sinal de que a diretoria da SAF conhece a própria torcida, porque o estádio comporta 45 mil. Se você colocar ali ingressos atrás do gol, ali 5 mil para a torcida do Flamengo, quanto couber, vai vender tudo, né? E você poderia vender 40 mil ingressos. Que chegasse a 39, 38, 35, 22 mil apenas, o que mostra que mesmo o clássico, com 1.500 ingressos apenas para os rubro-negros, nem assim a torcida do Botafogo comparece. É impressionante, né? O que aconteceu, de fato, lá em Buenos Aires, eu queimei a língua, que eu não acreditava, e falei que eu não acreditava numa presença maciça da torcida do Botafogo, nem do Atlético, realmente foi exceção. Queimei a língua legal, mas por conhecer a torcida do Botafogo, naquele dia todo mundo foi, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Porque ninguém vai ao jogo, gente. 22 mil pessoas. Se não vai no jogo do Flamengo, que é o grande rival, né? Vai quando? Né? Muito bem, o Flamengo venceu por 3-0, um bom aproveitamento das chances criadas. O Flamengo conseguiu aí 3 gols, teve, que eu me lembro aqui, 5 chances, né, boas, os gols marcados e aquelas oportunidades do primeiro tempo, nas cabeçadas de Samuel Lino, que foi muito na direção do goleiro Léo Link, e a cabeçada do Luiz Araújo, né, que foi melhor até, tirando ali do goleiro, né, do goleiro botafoguense, mas tirando demais, a bola foi para fora. Foram cabeçadas em que os caras estavam livres, né, e poderiam ter tido um resultado melhor. E os gols, né, nas chances criadas, o Botafogo teve algumas chances, é natural que tem, mas não conseguiu aproveitar, muito mal o Arthur Cabral, né, e o Pedro foi decisivo, com um gol e uma assistência. Um detalhe só do Pedro que eu vou dizer que me incomodou, e vocês talvez concordem comigo. Segundo tempo, 1-0, ele foi dar um lençol lá perto do meio campo, uma chapéu no Barbosa, né, e a bola saiu, ele caiu, depois o Botafogo iniciou um ataque, quer dizer, não precisava daquilo, o jogo não estava resolvido. Sabe? Fora isso, excelente. Finalização perfeita de uma grande jogada do Arrascaeta no primeiro tempo. O Arrascaeta não estava bem no jogo, mas ele é de fato um jogador de jogadas geniais. E depois boa jogada do Cebolinha, que não vinha acertando as jogadas na partida, deu o passe para o Pedro, e o Pedro ótima assistência para o Luiz Araújo. E o outro gol, né? O Cebolinha participando da construção da jogada do gol, veio do banco. E o gol que matou a partida, bola roubada por Carrascal, que custou caro, eu critiquei muito o preço do jogador, mas está se justificando, e a gente tem que dizer isso aqui, claro. A gente fala com o maior prazer. Elogiar o jogador é sempre muito bom, melhor do que criticar. E o Carrascal põe na cabeça do Plata, que na primeira bola que ele participou, cabeçou com perfeição, o Flamengo fez 3-0. Uma vitória muito convincente, mostrando uma reação do Flamengo depois de voltar de um período de 10 dias aí sem partidas. O Flamengo finalizou 11 vezes, Botafogo 16. E das 11, o Flamengo mandou 3 nas redes, né? Finalizações do gol, o Flamengo teve 5, o Botafogo teve 5. Então o Flamengo teve aí 5 arremates certos e marcou 3 gols, um alto índice de aproveitamento, melhorou bem aí nesse aspecto. O Flamengo que tem o melhor ataque do campeonato. O Palmeiras melhorou muito sua formação, seu desempenho ofensivo, né? O Palmeiras tem 51 gols, o Flamengo tem 53, mas em gols sofridos, o Flamengo sofreu 13, o Palmeiras 23. O Flamengo sofreu, gente, 13 gols em 27 partidas, significa uma média de menos de meio gol por jogo. Assim, vamos parar também, né? Eu sei que hoje a Flávia Mimi não deverá vir aqui, mas parar com essa bobagem, chamar o Felipe Luiz de estagiário, essas bobagens. Ele pode cometer erros, acertos, a gente vai criticar quando errar, vai elogiar quando acertar. Hoje ele foi muito bem, inclusive as mexidas deram muito resultado, os jogadores foram decisivos, mas ele é um bom técnico, vai cometer erros, vai acertar, mas é preciso ter um mínimo de tolerância e paciência. Muitíssima, porque o nosso Red Bull Bragantino, que chegou a dar uma esperança no início do jogo, arrumou um pênalti bem marcado pelo VAR. O juizão já ia, claro, ignorando, né, o Klaus. Mas aí o VAR chamou e deu o pênalti para o Bragantino. O Bragantino fez 1-0. Olha só que situação espetacular seria se o Bragantino tivesse mantido o placar e o Flamengo ganhado. Mas, obviamente, não era bem exatamente este o destino do jogo. O Bragantino, no final das contas, foi goleado pelo Palmeiras. Goleado implacavelmente pelo Palmeiras, com um placar que foi 4 ou foi 5-1. Eu já me perdi. Eu estava vendo o jogo no iPad, eu acho que foi 5-1, né? Eu sei que na hora que o Bragantino fez o Palmeiras fez o 5-1, exatamente.
Ele igualava o número de gols do Flamengo. Olha só que coisa, igualava o número de gols do Flamengo. Mas não foi o que aconteceu, porque o Flamengo fez mais gols no jogo contra o Botafogo. Então, o Palmeiras ainda se mantém o Flamengo ainda se mantém com o ataque mais positivo do campeonato. Agora, não sei vocês, mas eu confesso que fiquei com um pouquinho de receio desse jogo. Porque é impressionante como esse time do Palmeiras, depois que resolveu fazer a dupla Flaco e Vitor Roque, encaixou. Essa dupla encaixou muito. Mas do lado de cá, nós temos uma boa notícia. Ô Felipe Luiz, porra, meu amigo, nunca mais pense em tirar o Pedro do time. O Pedro simplesmente fez o gol que abriu o caminho para a vitória, uma bela assistência do Arrascaeta, e depois, no segundo tempo, ainda deu ele uma assistência açucarada para o Luiz Araújo fazer o segundo gol e ali tranquilizar a partida. Confesso que até o gol do Luiz Araújo eu ainda estava um pouco apreensivo. O Botafogo estava se lançando, o Botafogo fez várias substituições, aliás, substituições que levaram a arquibancada semi-vazia do Newton Santos a chamar o David Ancelotti de burro. A gente precisa aprender como é que é burro em italiano, para que eles xinguem e o Ancelotti entenda. Mas a verdade é que o Flamengo fez o segundo gol e depois fez o terceiro. Então, eu fiquei com a sensação, minha sensação, vocês vão dizer o que vocês acharam na enquete, que o resultado final foi melhor do que a atuação do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo já estava, em determinado momento, começando a me irritar. Porque, de novo, o Flamengo dominava a posse de bola e não chutava. Meu Deus do céu, há alguma proibição de chutar a gol no time do Flamengo? Porque é exasperador, gente. Lá pelos 25 minutos, o Flamengo tinha tido uma conclusão numa cabeçada do Samuel Lino, que mais uma vez não jogou bulhufas, e mais nada. Até que o primeiro chute para valer a gol do Flamengo foi o gol do Pedro. Jogada do Arrascaeta, Pedro, aquela categoria que nós conhecemos, tirou do goleiro, Flamengo 1-0. Mas eu confesso que até ali eu estava muito irritado. Porque eu percebi uma coisa, que com certeza vocês também perceberam, e ainda que hoje tenha dado resultado, que é o seguinte: o Felipe Luiz não passou esses 10 dias treinando outra coisa. A sensação que passa, vendo o Flamengo jogar hoje, é que o Felipe Luiz apenas treinou mais a mesmíssima maneira de jogar. Eu acho isso preocupante. Principalmente porque contra um Palmeiras que vai vir encapetado, e um Palmeiras que é muito forte na transição direta da defesa para o ataque, pode ser que esse jogo de amansa-corno do Felipe pode ser que não seja suficiente. Ser o Botafogo nesse sentido. E é o Botafogo também. E é isso, e era um clássico, né? Então, assim, me chamou a atenção como o jogo foi se construindo. Porque a gente tinha dúvida, a gente debatia ontem como é que ia ser a dinâmica do jogo, quem ia tomar a iniciativa. Duas equipes agressivas, o jogo na casa do Botafogo, mas quem comandou as ações o tempo inteiro foi o Flamengo. O Flamengo foi o time da posse, da construção, e o Botafogo foi o time da transição. Em alguns momentos no primeiro tempo, o Botafogo achou algumas transições mais perigosas. Em alguns momentos em que o Flamengo subia a marcação, o Botafogo conseguia sair dessa pressão com bola trabalhada desde lá de trás, também porque o Pedro não é um cara que pressiona, o Jorginho não é um cara de alta pressão. Então isso facilitou algumas saídas do Botafogo. Então, assim, até sair o primeiro gol do Flamengo, o jogo era de muita posse rubro-negra, muito controle rubro-negro, mas pouco acesso à área do Botafogo para finalizar. Até que apareceu a genialidade do Arrascaeta. Já, o lance do primeiro gol, um lance genial do Arrascaeta, genial do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico também. E ele acha o Pedro, que finaliza com um primor absurdo, e a partir daí o Flamengo, que era o dono do jogo, dono do controle, passou a ser o dono do controle e das emoções do jogo também. Precisou correr menos com a bola, precisou correr menos para achar o espaço. E aí as coisas foram acontecendo no segundo tempo. É uma vitória, o André falou das marcas do elenco do Flamengo nos gols marcados, e também que valida opções feitas pelo Felipe Luiz dentro dessa variedade. Porque o primeiro gol é de um encontro clássico de Arrascaeta com Pedro, o segundo gol é do Pedro para o Luiz Araújo, que foi escolha do Felipe para começar
começar o jogo de hoje. E o segundo gol começa com Cebolinha, que entrou no segundo tempo, passa pelo Pedro, termina no Araújo. E o terceiro gol é um cruzamento do Carrascal para um gol do Plata, 2 jogadores que o Felipe coloca no segundo tempo. E um belo cruzamento. Belíssimo cruzamento. Então, ao longo do jogo, a leitura que o Felipe fez e as escolhas que o Felipe fez no começo e durante a partida ajudaram o Flamengo a construir um placar, assim, para mim, 3-0 é goleada. Num clássico fora de casa, tá mais do que autorizado de chamar de goleada. Sim. O Flamengo amassou o Botafogo no Engenhão. E a gente entende o tamanho do elenco do Flamengo nessa descrição do Zupac, né? Que você descreveu gols 1, 2, 3. O único que participou de mais de um é o Pedro. O resto era só nome variado, né? Assim, a gente viu o arsenal, a cavalaria rubro-negra nesse 3-0 contra o Botafogo. A gente já vai ouvir técnicos deste jogo Flamengo-Botafogo. Tem também a repercussão de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Mas, André, antes da gente ir nas individualidades e tal, a Marcela perguntou pro Zupac essa coisa de controlar o ambiente, que é verdade, né? Parece maluco, mas a última derrota lá pro Bahia, o último jogo, teve Moro pichado e tal. Esse resultado, do jeito que foi, você vê mais valor nesse controle de ambiente interno ou na confiança para o enfrentamento do Palmeiras, embora relacionados? Sempre está tudo relacionado, né? No Flamengo as coisas elas são realmente diferentes. Existe, às vezes, internamente um ambiente difícil de administrar. Os treinadores que passaram por ali sempre comentaram a respeito disso. No caso do Felipe Luiz, que foi jogador, conhece a casa, foi técnico da base, assumiu o clube, já ganhou título, vem trazendo o Flamengo com possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, mas agora persegue o líder do campeonato. Uma vitória como essa, pelo que ela representa na questão da rivalidade, ter sido fora de casa e na rodada anterior a um jogo que pode não decidir o campeonato matematicamente, mas é uma coisa assim, diferente das outras, né? Essa visita do Palmeiras ao Maracanã, ainda mais com o Palmeiras no momento, né, na posição de líder do Campeonato Brasileiro, é um jogo daqueles que a gente circula. E as duas equipes também circulam no sentido de preciso chegar a ele da melhor forma possível. Muitas coisas você planeja e não consegue executar, outras não dá para você planejar porque você tem rodadas, né? A rodada de hoje, se o Palmeiras em casa não levasse o Bragantino com a maior seriedade, talvez não fizesse o resultado que fez, que também o empolga. Daqui a pouco a gente vai poder falar sobre isso. O segundo tempo do Palmeiras hoje contra o Red Bull Bragantino foi um negócio fora do normal em relação ao que é o potencial que a gente viu até agora no Palmeiras e a noção que todo mundo tem que o Palmeiras está de fato se acertando. E o segundo tempo de hoje comprova isso com muita sobra. Mas em relação ao Flamengo, é um controle de uma certa situação difícil de administrar, que o próprio De Arrascaeta, na entrevista que a gente mostrou ao longo da semana, disse: é hora do torcedor estar conosco, nós precisamos dele. Se não se viu ao longo da temporada uma declaração como essa, ainda mais no Flamengo, ainda mais de alguém como o De Arrascaeta, e um 3-0 no Engenhão contra o Botafogo é capaz de fazer maravilhas nesse aspecto, não só pela pontuação, mas também por isso. Ô Zupa, pensando nessa partida, pensando nos próximos jogos também para esse Flamengo, esse é o tipo de jogo assim que pode mudar o time, pode mudar a maneira como o Felipe Luiz olha para os seus jogadores titulares, e eu falo isso também pensando no Pedro, né? Ele dá assistência, ele faz gol, ele pode voltar a ser titular depois de uma partida como essa? O Pedro tem mostrado pro Felipe nos últimos jogos que as questões que levaram o Felipe a preterir o Pedro em outras partidas, elas têm ficado menores, né? Assim, ainda depende de jogo a jogo, existem características de jogo que levam o Felipe a optar pelo Plata ou pelo próprio Bruno Henrique, mas os argumentos que validam as escolhas do Felipe quando ele não coloca o Pedro, eles são cada vez menores. Porque, Sim. de fato, o Pedro... Porque, assim, o Pedro não é um cara que vai pressionar como o Felipe quer que pressiona. Para o Pedro convencer o Felipe que vale a pena tê-lo em campo, mesmo sem essa característica, ele tem só uma forma de convencer. Fazendo um monte de gol. Sacando gol. E ele não estava fazendo isso no momento em que, de fato, o Felipe o tirou da equipe. E ele tem feito isso após. E é sempre válido não voltar à polêmica pela polêmica, porque ela é só para esquentar debate, não é esse o ponto. E o Felipe foi criticado por muita gente, eu entendo as críticas, embora eu pense diferente, mas eu entendo, no instante em que ele verbalizou tudo que ele verbalizou em relação ao Pedro, o que não é comum, ainda mais para um jogador desse tamanho. Mas o Felipe fez muito bem para o Pedro. O Felipe ajudou o Pedro. Essa crise que os dois tiveram foi um divisor de águas na temporada do Pedro. E eu tenho, assim, embora não viva o ambiente do Flamengo, mas no nível de observação que a gente tem, eu tenho a clara impressão de que
o Felipe ajudou demais o Pedro, alertando, mexendo com ele, sendo duro quando tinha que ser, rompendo alguns limites quando tinha que romper, porque o Pedro cresce na temporada. O gol que ele fez hoje, o gol e a assistência, o gol foi... ele tá acostumado a fazer isso na carreira. Sim, mas a tranquilidade que ele faz, o gol que ele fez, é absurdo, né? A cavadinha que ele dá pro Luiz Araújo. Então, com os gols, o Pedro tá mostrando pro Felipe que às vezes dá para abrir mão da característica de ter um ataque mais pressionante possível. Sim. Ele é um cara que faz diferença.